Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos iniciando mais uma lição. A lição de hoje é de número 9 e o tema dessa lição chama-se A Suficiência de Cristo em Meio às Dificuldades. Então o texto áureo dessa lição fica em Filipenses capítulo 4, verso 13. Diz o seguinte: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vamos tratar desse tema, que Cristo é suficiente para a nossa vida e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o próprio Jesus. Vamos avançar nessa lição, lendo o texto de referência que fica em Filipenses capítulo 4, no versículo 10 até o 13, diz o seguinte: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o texto que nós acabamos de ler e onde nós trataremos dessa lição, Esse momento é já o final da carta de Filipenses e qual que é o pano de fundo dessa situação, Paulo estava preso. Então ele estava preso, uns dizem que era na prisão em Roma, outros Cesareia, alguns dizem em Éfeso, mas o fato é que ele estava preso e escreveu uma carta para os irmãos de Filipenses. E esses irmãos, Paulo era muito grato a eles, porque quando ninguém queria ajudar Paulo no início da fé, no início de quando Paulo começou a pregar o evangelho, essa igreja ajudou. Ajudou com ofertas, enfim, deu todo o suporte para que Paulo pudesse levar o evangelho aos outros irmãos. Então ele tinha uma gratidão muito grande por esses irmãos. Então ele escreve uma carta de gratidão para eles e ele até chega a dizer que tinha memórias muito boas em relação a esses irmãos de Filipenses. Então ele tinha essas memórias bacanas e de gratidão para esses irmãos e ele diz o seguinte, que ele estava feliz e satisfeito mesmo estando preso, Por quê? Ele via um benefício em relação ao evangelho, porque ele estando preso, outros irmãos, quando iam levar o evangelho para outras pessoas, se sentiam mais encorajados, porque eles se inspiravam na condição de Paulo. Então, Paulo estando preso, os irmãos estando fora da prisão, eles viam a situação de Paulo e se sentiam motivados, porque Paulo estava numa situação muito pior do que eles, mesmo assim ainda continuava com a fé viva e continuava com aquela esperança em Jesus. Então, as pessoas se sentiam inspirados nele e encorajados para levar o evangelho. Então, pessoal, esse é o pano de fundo. Paulo preso, grato aos irmãos de Filipenses e, além de grato, se sentindo motivado a continuar levando o evangelho, porque mesmo preso, a situação dele era de alegria em Jesus, porque os outros irmãos também estavam levando essa fé adiante. Amém? Essa é a introdução. E vamos aqui no tópico 1, que diz o seguinte: a realidade dos momentos difíceis. Essa realidade dos momentos difíceis, ela é comum para todo mundo. Essas adversidades, elas vão vir. Todo mundo vai passar por adversidades, vão passar por lutas, mas Deus pode usar essas adversidades para manifestar o plano dele na vida das pessoas. Então, você talvez que esteja passando por alguma adversidade, Deus vai usar essa sua adversidade para manifestar o plano dele na sua vida, na vida de outras pessoas. E no tópico 1.1 diz o seguinte: resultado da realidade do pecado. Então, como é que esse sofrimento entra na humanidade? Entra na humanidade quando a humanidade resolveu desobedecer a Deus, provando do fruto que Deus disse para não provar. Então houve um momento de desobediência e aí entrou ali o pecado no mundo com esse erro inicial. E de lá para cá, todo mundo passa por sofrimento. Mesmo sendo fiel ou não, enfim, todo mundo vai passar por esse sofrimento. O que vai mudar é que aqueles que são fiéis vão passar com Jesus por essas dificuldades, Os que não são, naturalmente, terão que lidar com a dificuldade a mais. E até que Cristo volte. Essas dificuldades vão durar até que Cristo volte. Então essa é a nossa esperança de quando Ele voltar, nós não precisaremos mais passar por essas lutas. No tópico 1.2 diz o seguinte: há dias de calamidades e aflições. E talvez você se pergunte, vale a pena ser justo? Se mesmo sendo justo, nós vamos passar por dias de calamidades, de aflições. Vamos lembrar de Jó. Jó era um homem justo e passou por dificuldades terríveis, perdeu tudo, perdeu sua saúde, mas Deus depois restaurou tudo que ele tinha. E ainda que Deus não tivesse restaurado, essa é uma condição que todos passam. Mesmo sendo justo ou mesmo não sendo, nós passamos por dias de calamidade.
a pandemia veio para todo mundo, às vezes vem uma enchente e essa enchente pega todo mundo. Então são situações que a gente vai enfrentar até que Cristo volte, né? E aí Eclesiastes trata muito disso. O livro de Eclesiastes, o autor várias vezes se pergunta, né? Bom, tem um justo e tem um injusto e ambos passam por situações semelhantes. Se você der uma olhadinha no livro de Eclesiastes, você verá isso. A Bíblia nos alerta. Então não é de nós ficarmos surpresos que isso aconteça com todo mundo. As calamidades vêm e elas vêm para todos. E às vezes ela vem por conta do pecado individual, aquela que nós induzimos, né, que nós causamos, ou por conta do pecado original. De alguma forma essas calamidades vão nos alcançar, isso depende das consequências, mas de algum modo elas vão chegar até nós. O próprio Jesus passou por calamidades e ele foi o mais justo de todos, não pecou em momento algum e mesmo assim ele passou por calamidades. Então é natural que nós também passemos. Mas lá no livro de Apocalipse, Jesus nos diz, né, que ele vai limpar toda a nossa lágrima. Então vai chegar um momento que não teremos mais que passar por essas dificuldades e aí sim nós teremos uma vida plena sem esse sofrimento todo que nós enfrentamos hoje. No tópico 1.3 diz o seguinte: momentos difíceis são leves e momentâneos. Qual que é a notícia boa? Que esses momentos eles são passageiros, eles vão passar. Então temos promessas de prosperidade material, promessas de paz, temos promessas de que nós teremos a vida eterna. E eu dou uma dica para você, né? Se você reconhecer que nesse mundo nós teremos sofrimento, nós inclusive sofreremos menos. Isso não vai ser tanto uma surpresa quando isso chega, né? É igual quando você tem um carro e o pneu estoura. Você acha que aquilo foi uma calamidade naquele momento. Bom, mas também você acha que isso é imprevisto. Mas na realidade são situações que podem acontecer. Você acha que é um imprevisto, mas na verdade é algo previsto. O seu carro vai estragar em algum momento, então é algo previsto. É algo que você já pode se prevenir. E a Bíblia nos alerta das situações de calamidade que podem vir para nós. Mas a notícia boa é que eles passam, tá bom? Então a notícia boa é que esses momentos eles duram um pouco de tempo e vai chegar um momento que eles não existirão mais. No tópico 2, Paulo e a igreja em Filipo. Foi uma igreja que ajudou muito Paulo, como nós já abordamos, né? E aqui nós entramos no 2.1, um início com variedades e contrastes. Quer dizer o seguinte, esse 2.1, esse tópico, nós podemos tratar ele da seguinte forma: as adversidades elas vão vir, né? Elas vão vir. A sua ótica sobre aquilo é que vai mudar muito. Você pode enxergar aquele problema de um modo que você pode tentar resolvê-lo, ou pode enxergar o problema de modo que ele possa paralisar você e você não atuar mais, você não agir mais, você não viver mais. Então vai depender muito de como você enxerga essas dificuldades. O bacana é você enxergar a vida assim como Jesus fez, né? Veio o momento em que ele tinha que ir para a cruz e ele disse o seguinte: ó Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Quer dizer o seguinte, às vezes você não quer passar por aquilo. Assim como Jesus não se sentiu confortável, mas ele disse o seguinte: eu estou disposto, né? E viver é isso, você está disposto a ir adiante, de peito aberto para as dificuldades que vierem, você vai até mais tranquilo, porque elas vão vir e você vai passar por elas. A humanidade, ela progride pela capacidade que o homem tem de resolver problemas. Você não vai ver um macaco fazendo um carro, por exemplo, mas o humano ele consegue. Ele quer chegar mais rápido a um determinado local, então ele faz um carro. O carro não é suficiente, então ele faz um avião. Não, mas a gente precisa atacar um outro país com velocidade muito rápida. Então ele faz um jato supersônico. De algum modo ele se vira e progride. Então essa é uma capacidade que Deus nos deu. E o que isso aqui está dizendo, né? Que você usa essa capacidade para enxergar nos problemas as soluções e você crescer com eles. Então tenha essa visão de poder tirar proveito das suas dificuldades. Amém? Então no tópico 2.2, o contexto da carta aos Filipenses, como nós abordamos na introdução, ele estava preso. Mas mesmo na prisão ele viu um contexto positivo para o evangelho. Por quê? Porque ele estando preso inspirava outros irmãos. Porque ele estando preso, a condição dele era pior do que a dos demais irmãos, então os irmãos olhavam para ele: bom, ele está preso, mas nós podemos aqui levar o evangelho nos inspirando na força que Paulo tem, mesmo estando preso. Então, você pode agir como Paulo agiu, né? Às vezes você está passando por situação difícil, mas é interessante perguntar o que Deus quer mostrar para você nesses momentos. Então, que Deus mostre para você aquilo que Ele quer e você tenha esse coração aberto, essa mente aberta para compreender. No tópico 2.3 diz o seguinte: regozijo no Senhor. Então, Paulo, ele entendia que o sofrimento dele tinha um propósito maior do que ele próprio. E por isso ele ficava feliz. Se ele fosse olhar para a condição momentânea dele: eu estou preso, eu queria estar andando por aí, eu queria ir em determinado local,
Não, mas ele viu uma situação muito maior do que ele, né? A situação que era a causa do Evangelho. A causa do Evangelho extrapolava aquilo que ele queria para ele mesmo, extrapolava aquilo que ele era e, por consequência, ele se sentia feliz com isso, né? E aí uma pergunta, você se sente feliz sendo inspiração para alguém? Alguém vê em você inspiração para ser crente, né? Inspiração para querer ser uma pessoa melhor, de olhar para você. Você acha que as pessoas, ao olhar para você, sentem-se inspirados a ser pessoas melhores? Eu acho que nós temos que ter uma vida nesse sentido, de inspiração, para que as pessoas olhem em nós e queiram seguir mais o Evangelho, queiram ser pessoas melhores. E no tópico 3, a suficiência de Cristo. Cristo satisfaz o ser humano, independentemente de onde você esteja, independentemente de onde você estiver, você estará satisfeito. É Cristo que nos traz essa satisfação. E o 3.1 diz o seguinte: viver com contentamento. Queridos, o que isso quer dizer, né? Você sempre vai querer algo mais. Se você tiver um carro, você pode querer um carro maior. Tendo um carro grande, o topo dos carros, talvez você queira um avião. E assim vai, né? Você quer um avião mais potente, não serve um monomotor, você quer um Boeing, né? Você vai querer algo maior. Também, mais uma vez, eu digo que isso é um instinto natural do ser humano. Um instinto de progredir, de construir, de conquistar. É normal, ok? Não estou criticando esse instinto, tem que ter mesmo. O problema é quando você perde a sua paz, você perde a sua tranquilidade, você se sente aflito porque você vê a necessidade de conquistar mais e mais e mais e mais. E você perde a sua paz. E esse sentimento não é positivo. Quando você perde a sua paz porque vê a necessidade de ficar conquistando sempre, aí não, aí já é outra história. Isso te falta é Jesus para suprir essa carência que você tem, para suprir essa falta que você tem. E é Jesus que nos traz esse suprimento. Se não, parece um chavão, mas é fato. Você não veria pessoas ricas entrando em depressão, pessoas tristes, porque não é a conquista que nos faz felizes. A conquista é algo que completa a nossa vida. O que nos faz felizes é esse suprir que o próprio Jesus é que faz para o nosso espírito. Nós temos que tratar do nosso espírito. Se nosso espírito não estiver bem, não há condição financeira, papel, moeda, números que vai nos fazer bem. Não é isso. Então, viver com contentamento é viver sendo supridos pelo próprio Jesus. No tópico 3.2 diz o seguinte: ser fortalecido. Ser fortalecido é, imagina uma árvore, né? Pensa na árvore, ela está com as raízes infiltradas no solo, pegando os nutrientes, os sais minerais, a água. Se ela perder as raízes, ela perde a capacidade de ser fortalecida. Então ela vai morrer. E nós temos que estar com as nossas raízes em Jesus, porque Ele vai nos trazer essa força diariamente. E Ele ainda nos alerta para que você se preocupe com o mal de cada dia. Imagina assim, você há 3 anos atrás, Deus tivesse a capacidade de enxergar o hoje, uma pandemia mundial. Você talvez ficasse muito atordoado. Mas Deus ele nos dá esse conselho para se preocupar com cada dia, porque Ele vai colocando a carga que a gente consegue carregar a cada dia. Então preocupe-se com cada dia, esteja com as suas raízes em Jesus, porque essa força virá. 3.3, comunhão e generosidade. Qual é o conselho aqui? Seja generoso. A igreja dos Filipenses foi um povo generoso com Paulo e ele manteve essa gratidão por toda a vida. Ele se lembrava daquela igreja com gratidão, com amor, aquele sentimento continuou e ele tinha boas lembranças, boas memórias em relação àqueles irmãos. É um exemplo para nós, né? Sendo possível, seja grato. Sendo possível, seja também generoso. Olha só, né? Hoje talvez mais um chavão, mas eu não vejo um modo diferente de expressar essa ideia, porque é a verdade. Talvez hoje você possa ser aquele que está com a condição de ajudar, mas amanhã e aí? Talvez você seja o ajudado. Então é necessário ser generoso, porque você sendo generoso, você está plantando para que na frente você possa colher generosidade também. Amém? Para finalizar, a conclusão, diante da realidade humana, as adversidades não passarão. Elas só finalizarão quando Jesus voltar, isso é fato. Os desejos e anseios não vão passar, mas todo aquele que estiver em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, pois Ele é suficiente. Você passará por dificuldades, passará por lutas, mas estando em Jesus você será fortalecido e conseguirá atravessar esses momentos. Né? Esses momentos você conseguirá atravessar para que um dia, na vida eterna, possa comemorar
todas as vitórias que você teve em vida. Amém? Então que Deus abençoe você, que abençoe esse sábado, esse final de semana, ou um outro dia que você estiver vendo essa ministração. Então, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.